que acontece com esse foguete quando ele sobe? Será que ele desacelera, para lá no alto, volta? Bom, hoje a gente vai descobrir como a física explica cada segundo da dinâmica desse movimento. Então, bora para mais uma aula de lançamentos e hoje a gente vai falar sobre o lançamento vertical. Vamos começar essa aula pela definição. Bom, o lançamento vertical é um movimento onde um corpo ele é lançado na direção vertical, para cima ou para baixo. Vamos começar a nossa análise pelo lançamento para cima. Imagine que eu lanço um corpo para cima. Bom, aqui na representação eu tenho um corpo que se encontra no solo e eu vou lançar esse corpo para cima. Assim que ele sai da minha mão, ele sai com velocidade máxima. Então vamos marcar aqui que a velocidade inicial ela é máxima. E à medida que esse objeto vai subindo, ele vai perdendo velocidade, até que no ponto mais alto sua velocidade chega a valer 0. Então vamos marcar aqui que a velocidade final desse lançamento para cima, ela é igual a 0. Nesse ponto, então, ele para por um instante e inicia, assim, a queda livre, que a gente estudou na aula passada. Bom, vamos marcar aqui que a altura máxima atingida por esse corpo é o nosso ΔS, o nosso deslocamento. E esse objeto cai porque ele está sob a ação de um campo gravitacional, ou seja, a força gravitacional puxa ele de volta. E ela faz isso com uma determinada aceleração, que a gente chama de aceleração gravitacional, representada pela letra G. A aceleração da gravidade, pessoal, ela sempre aponta para baixo, ela sempre aponta para o solo, certo? Agora observe o seguinte, a velocidade do objeto lançado, ela aponta para cima, enquanto a aceleração da gravidade aponta para baixo, ou seja, ela é contrária à tendência desse movimento. O que vai acontecer com ele então? Ele vai sofrer uma desaceleração, o que é até óbvio, né? Porque quando ele chega aqui no ponto mais alto, sua velocidade ela é igual a 0. Isso significa que aqui, então, a gente pode classificar esse movimento como um movimento retardado, ou seja, um movimento que perde velocidade ao longo do tempo, porque a aceleração está no sentido contrário a esse movimento. E agora aqui vai uma informação super importante. Como se trata então de um movimento retardado, a aceleração é contrária a esse movimento, nós vamos adotar então o valor dessa aceleração com um sinal negativo. Então, toda vez que a gente for fazer conta usando o valor de G, a gente vai colocar um sinal de menos na frente, justamente porque ele está contrário ao sentido da velocidade. Pessoal, como se trata de um movimento que possui aceleração, quais são, então, as equações recomendadas para a gente analisar esse movimento? São as equações do movimento uniformemente variado, mais conhecido como MOVE. E quais são essas equações? Bom, são basicamente 3, tá? As mais conhecidas é o VOAT. Temos também a função horária da posição, mais conhecida como sorvetão. E temos também a equação de Torricelli. Muitos livros vão apresentar novas equações para vocês tratarem de questões de lançamentos. Mas, gente, não é necessário. Apenas com essas 3 equações a gente consegue resolver qualquer questão. Quais são as adaptações que geralmente esses livros fazem para chegar nessas novas equações? Eu vou mostrar elas aqui para vocês e vocês vão perceber que a gente não precisa fazer isso. Basta que vocês saibam usar essas 3 equações que vocês vão conseguir resolver questões de lançamento vertical. Então vamos lá, vamos começar pelo VOAT. Bom, o que eu sei a respeito, então, da velocidade final? A velocidade final, ela está aqui em cima, ela vale 0. Então, automaticamente, posso colocar, então, aqui o valor dessa velocidade como sendo 0. A velocidade inicial, ela é máxima, então vou manter ela aqui. Bom, o que nós sabemos sobre a aceleração? A aceleração desse movimento é a própria aceleração da gravidade. E nesse caso aqui, quando o objeto sobe para cima, a gente vai utilizar, então, um sinal de menos para essa aceleração. E no lugar do A, eu já vou colocar aqui G, vezes o tempo. Vou pegar esse termo todo aqui que está negativo e vou passar para o lado de lá. Vou fazer agora só uma modificação, vou inverter essa equação aqui que ela foi esquisita desse jeito. Então, vamos colocar o V0 para o lado de cá. E o GT para cá. Então, olha só, se eu quero calcular a velocidade inicial de um lançamento vertical para cima, basta eu pegar o valor da gravidade e multiplicar pelo tempo. Então, essa daqui é uma das equações que os livros didáticos vão fornecer para a gente analisar esse movimento. Mas você não precisa decorar essa nova equação. Basta você aplicar o VOAT que você vai chegar a essa mesma conclusão.
Ou seja, joga os valores aqui da questão que você vai encontrar a mesma resposta. Vamos dar uma olhadinha agora como é que fica a função horária da posição, o sorvetão. Bom, primeira modificação que eu vou fazer aqui é a seguinte. O S0 eu vou passar para o lado de lá e como ele é positivo, ele passa para cá negativo. O V0 eu não tenho o que fazer, ele vai ser a velocidade máxima, deixa ele assim. Aqui a aceleração a gente vai colocar ela negativa de novo, então o A é o G, T ao quadrado, tudo isso sobre 2. Bom, agora aqui tem um pulo do gato. S menos S0 é o deslocamento. Lembram? É uma das primeiras equações de física que a gente vê quando a gente começa o ensino médio. Então, posição final menos posição inicial é igual ao nosso ΔS, que aqui nesse movimento a gente chama de altura. É a altura máxima atingida pelo corpo. Então, vamos colocar aqui, ó, que a altura máxima atingida pelo corpo vai ser dada pela velocidade inicial vezes o tempo menos GT quadrado sobre 2. Pessoal, de novo, preciso decorar essa nova equação? Não, basta a gente conseguir utilizar a equação que vocês já devem ter decorado, a equação do sorvetão. Então, tanto faz você aplicar ela nesse formato ou nesse formato, você vai chegar na mesma resposta. E na minha percepção, eu não vejo necessidade de ficar decorando tanta equação. Então, por exemplo, algumas equações são básicas, a gente tem que decorar. A equação da velocidade média, a equação lá da função horária da posição, o sorvete, Voigt, sorvetão, Torricelli, essas equações são básicas para o estudo do movimento e a gente precisa saber. Agora, as demais, no geral, são derivadas dessas. Então, a gente não precisa se preocupar em decorar todas elas. E por fim, vamos ver como que ficaria Torricelli. Bom, aqui é a velocidade final, né? Velocidade final a gente sabe que vale 0. A inicial não tem o que fazer. Menos agora. Por que eu vou colocar um menos? Porque a minha aceleração é negativa aqui, né? Então, eu já vou botar um menos aqui logo. 2G. Ah, ΔS. Vou colocar no lugar do ΔS o H, que é a altura. Então, 2GH. Vou passar o 2GH para cá, ele vai ficar positivo, mas já vou fazer aquela inversão que a gente fez aqui, só para ela não ficar esquisita. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade inicial vai ser igual a 2GH. Faltou o quadrado aqui, né? Só que ao invés do quadrado, eu já vou colocar aqui uma raiz quadrada desse lado. Ou seja, para calcular, então, a velocidade inicial, basta eu tirar a raiz quadrada de 2GH. Então, é mais uma forma da gente conseguir calcular essa velocidade inicial que a gente já tinha conseguido através de Voigt. Qual que é a diferença das duas? No Voigt, eu preciso da informação do tempo de movimento. Enquanto em Torricelli, eu não preciso saber o tempo. Sabendo a altura, eu já consigo determinar, então, qual que é a velocidade inicial desse movimento, que é a velocidade máxima do trajeto. Pessoal, se você estiver gostando dessa aula, deixa um like, se inscreve aqui no canal e fica até o final que eu vou fazer um exemplo com vocês para a gente ver como que fica a aplicação dessas equações. Agora, e se a gente tiver que analisar um lançamento vertical para baixo? Então, diferente da queda livre, onde a gente soltava o objeto e ele caía livremente, agora eu vou empurrar o objeto para baixo. Como é que fica, então, a análise desse movimento? Bom, então, diferente da queda livre, o objeto ele não vai iniciar o movimento com velocidade inicial igual a 0, porque eu não vou simplesmente soltar esse objeto e deixar ele cair. Então, aqui ele já possui uma velocidade que é diferente de 0. E esse objeto vai chegar ao solo também com velocidade máxima. Já vamos marcar aqui, então, que a altura de queda desse objeto é o nosso ΔS. E ele também cai porque está sob a ação da força gravitacional, que vai acelerar ele para baixo com G. Bom, diferente do lançamento vertical para cima, observe que agora o vetor velocidade ele aponta para baixo, assim como a aceleração da gravidade. Ou seja, ela está contribuindo com esse movimento. Então, nós temos aqui um movimento acelerado. E por ser acelerado, toda vez que eu for usar, então, o valor de G da aceleração da gravidade, a gente vai usar agora um sinalzinho de mais. Vamos ver como é que ficam agora as equações, então, para esse movimento. Bom, vamos basicamente usar as mesmas equações. Vamos começar pelo Voigt. Nenhuma das velocidades é igual a 0, então não vou poder mexer. Então, observe que aqui eu não vou conseguir fazer muita modificação nas equações. A aceleração ela é positiva, só vou colocar aqui no lugar do A o GT. Fazendo aquela modificação que a gente acabou de fazer no sorvetão, vou pegar o S0 e mandar para lá. Então, ele vai representar a minha altura máxima, ou no caso aqui, a altura de queda, né? O V0 eu não posso tirar agora. A aceleração é o G.
t² sobre 2. E o Torricelli não vai mudar muito. Ou seja, nem compensa, né, na hora de fazer a questão, fazer essas modificações antes de utilizá-las. Já vai direto, pega as equações que você já conhece e já faz a resolução. Bom, para fechar essa aula, vamos fazer um exemplo? Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu escolher um. Bom, achei uma questão legal aqui, uma questão da PUC, que fala o seguinte, ó. Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge a altura máxima de 20 metros. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida da bola são... Bom, fiz uma representação, então, aqui desse movimento. O objeto, ele tem velocidade inicial desconhecida, a gente sabe que ele parte do solo e atinge a altura máxima de 20 metros. Como é um movimento de subida, ele vai ser freado pela aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E além de descobrir a velocidade, a gente também precisa descobrir qual que foi o tempo que esse objeto leva para subir até lá em cima. Vamos começar pela velocidade inicial. Nós temos 3 equações possíveis: Voigt, sorvetão ou Torricelli. Para achar a velocidade inicial, você pode pensar, vamos aplicar Voigt, porque é a equação mais simples para achar a velocidade inicial. Porém, a gente não sabe quanto vale o tempo. Nessas situações, é mais seguro ir por Torricelli. E Torricelli é uma equação bem gostosinha de usar. Vamos lá. Então, vamos começar determinando a velocidade inicial. Vou colocar aqui a equação completa de Torricelli. A velocidade final, a gente sabe que no ponto mais alto a velocidade é 0. Porque o objeto para iniciar a queda livre, então vou colocar 0 aqui. A velocidade inicial é a desconhecida, é o que eu quero saber. Lembra que a aceleração é negativa porque ela está contrária à velocidade, já vou colocar menos aqui. Menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura máxima, que é de 20 metros. Vou passar esse termo para lá e inverter a equação, então a gente fica com V0 ao quadrado é igual. 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 20 é 400. Agora, para eu achar a velocidade inicial, basta então eu tirar a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 400 é 20. Então, já achamos aqui que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Agora, a gente precisa achar o tempo. Vamos lá. Para a gente achar o tempo, vamos pegar agora Voigt. Voigt agora fica bem facinho, porque a gente sabe as duas velocidades. V igual a V0 mais AT. Velocidade final, ela vale 0. A inicial, agora a gente já sabe que vale 20. Mais não, né? Menos, porque a aceleração da gravidade é negativa. Menos 10 vezes o tempo que eu quero descobrir. Vou passar esse menos 10t para lá, então fica 10t positivo igual a 20. E o 10 passa dividindo. Então, o tempo é 20 dividido por 10, ou seja, 2 segundos. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B, que tem velocidade de 20 metros por segundo e 2 segundos de tempo de subida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixem o like, não deixem de se inscrever no canal. E eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês treinarem aqui, lançamento vertical, tanto para cima como para baixo, tá certo? Um grande abraço a todos, então, e tchau, tchau.